Então, boa noite a todos e a todas. Eu não diria palestrante, como destacou aqui a engenheira Susana, mas diria mais fazer aqui uma introdução àquilo que os nossos dois palestrantes, entretanto, vão introduzir com os seus conhecimentos técnicos sobre o tema do webinário de hoje. Aquilo que tínhamos para partilhar, e não poderíamos deixar de fazer, o que tínhamos para partilhar hoje aqui convosco, nesta primeira parte do webinário, tem a ver com a partilha dos dados que a vós dizem respeito e que eu vou começar aqui, passo já a compartilhar a nossa apresentação, uma apresentação muito breve, mas que na prática é toda a recolha que, esperemos nós, muitos de vós já tenham ouvido falar, é uma recolha que se faz já há vários anos, dos dados que dizem respeito aos acidentes pessoais com bombeiros. Portanto, não tem a ver com uma outra recolha que é acidentes com veículos, mas sim os acidentes pessoais com bombeiros. E sobre esta matéria, que é uma recolha de dados que é coordenada, portanto, a recolha dos acidentes é coordenada exatamente pela Direção Nacional de Bombeiros, mais concretamente pela Divisão de Segurança, Saúde e Estatuto Social, e que é reportada pelos corpos de bombeiros. E em termos de enquadramento, porque é que nós fazemos esta recolha? Portanto, esta é uma recolha constante, diária, portanto, sempre que aconteça um acidente. E porque é que é feita esta recolha, que é uma recolha estatística, digamos assim, é exatamente o primeiro ponto, que é sustentar aquilo que, com dados de evidência estatística, sobre os acidentes que ocorrem de norte a sul do país, com cada um dos bombeiros, acidentes em serviço, naturalmente, para sustentar medidas e projetos no âmbito da saúde e segurança dos bombeiros, nomeadamente a escolha, e a título de exemplo, a escolha do tema de hoje, que vai ser aqui dinamizado pelos nossos dois palestrantes da Ordem dos Fisioterapeutas, sobre as lesões musculoesqueléticas, tem exatamente a ver, já resulta um pouco daquilo que é o número significativo de bombeiros que têm acidentes pessoais exatamente com lesões musculoesqueléticas. Como é que esta recolha é feita e o que é que deve ser, em primeiro lugar, o que é que deve ser reportado? Todos os acidentes pessoais ocorridos com os bombeiros, portanto existe um formulário que já desde há 2 anos, se não me falha a memória, passou a ser um formulário online e que a responsabilidade do seu reporte, sempre que aconteça um acidente com um bombeiro, a responsabilidade do seu reporte cabe ao comandante do respectivo corpo de bombeiros ou então o elemento de comando por este designado. E, desejavelmente, o reporte destes acidentes deve acontecer nas 72 horas seguintes à ocorrência do acidente com o bombeiro. A título de exemplo, e porque todos os anos nós também produzimos um relatório com estes dados que são recolhidos, em todos ou seja, que são recolhidos os acidentes que nos são reportados pelos respectivos corpos de bombeiros, em 2023 o relatório que foi produzido apontou-nos para 403 acidentes reportados, que envolveram 396 bombeiros. Quer isto dizer, um número inferior de bombeiros, quer isto dizer que houve bombeiros, aqui um número muito pouco significativo, mas ainda assim, que tiveram mais, em 2023, mais do que um acidente. O número aqui que nós, enfim, se por um lado nos alegra, porque isto poderia, feita uma leitura, 171, ou seja, 39% dos corpos de bombeiros reportaram acidentes. Isto poderia dizer, ok, há poucos acidentes. Não nos deixa totalmente descansados, porque ainda assim ficamos com, e sobretudo com os dados que irei partilhar a seguir, ficamos sempre com a dúvida se há alguns acidentes que efetivamente possam não ser reportados, porque 39% dos corpos de bombeiros a nível nacional com reporte de acidentes parece-nos um valor que poderá estar abaixo daquilo que seria a realidade, face àquilo que são os riscos que diariamente qualquer bombeiro ou bombeira está exposto. E aqui este gráfico vem reforçar, de certa forma, aquilo que tem sido a tendência dos últimos anos. Se vocês repararem, aquilo que é a coluna que está
a vermelho, são os corpos de bombeiros que não reportam acidentes. E se nós virmos, a tendência é sempre um número predominante dos bombeiros que não reportam acidentes, seja por não os terem, seja por, enfim, não terem ainda o hábito de fazer este reporte. Portanto, e aqui com, de certa forma, de 2021 para 2023, esta tendência de número de CBs sem reporte de acidentes está a acentuar-se ligeiramente, mas está a acentuar-se. Face àquilo que nós tivemos em 2023 de acidentes reportados e que também, ainda assim, sendo representativo, mais ou menos representativo ou não, quando temos a caracterização, fazemos a caracterização dos bombeiros acidentados, há aqui alguns dados que será interessante partilhar convosco. Em primeiro lugar, a grande maioria dos acidentes ocorrem com bombeiros do sexo masculino, não nos surpreende, até porque por uma predominância dos bombeiros serem efetivamente do sexo masculino, portanto, por uma questão de probabilidades, mais homens bombeiros serão acidentados. Também aqui a tendência e quase predominância dos bombeiros acidentados terem entre os 17 e os 45 anos. E também, claramente, os bombeiros de segunda e terceira também são aqueles que 72% dos acidentes ocorrem com bombeiros de segunda e terceira. Um dado que é, de certa forma, é positivo, claramente positivo, é que 96% dos acidentes reportados resultam em feridos leves. Continuando nesta caracterização, também em 2023, 62% dos acidentes ocorreram no teatro de operações, portanto, em ação em pleno, ação operacional em pleno, e até 60 minutos após a entrada no teatro de operações também, claramente, a maior parte dos acidentes ocorreram na primeira hora, até ao fim da primeira hora de entrada no teatro de operações. Este indicador passou a ser medido mais recentemente, até para nós podermos cruzar aqui com aquilo que poderá ser a influência do cansaço de mais tempo no teatro de operações para a ocorrência de acidentes. Mas a verdade é que ainda assim predominam o número de bombeiros acidentados que até 60 minutos após a entrada no TO, têm um acidente. E destacar também que 84% dos acidentes no percurso de ida ou regresso para o serviço ou para o teatro de operações são acidentes de viação. Esta tem sido também aqui uma análise que nós temos vindo a fazer, que é a questão da segurança. Não é o tema de hoje, mas se estão recordados, alguns de vós poderão ter estado num webinário que fizemos há cerca de um ano atrás, sobre segurança rodoviária, e exatamente porque isto reflete aqui uma preocupação que tem a ver com aquilo que é um número que poderá ser significativo e efetivamente é de acidentes pessoais que resultam de acidentes de viação. Analisando agora, e estamos cada vez mais a aproximar-nos daquilo que é o tema e da escolha do tema do webinário de hoje. Dos acidentes que foram reportados, como consequência desses mesmos acidentes, claramente predominam duas consequências. A primeira delas, a lesão musculoesquelética. A segunda, o trauma. Já vamos desagregar estas duas consequências. E depois, com um número menos significativo, aquilo que tem a ver as consequências dos acidentes como feridas, queimaduras, ou então outros. Aqui temos um grupo que em conjunto assume alguma relevância, mas que nós desagregamos ali, portanto, doença súbita, pode ser associada a doença súbita, exaustão, reação alérgica, intoxicação, desajustamento emocional. E todas estas consequências em conjunto resultam em 25% dos acidentes. Desagregando aqui as lesões musculoesqueléticas, e estamos cada vez mais a alimentar aquilo que vai ser depois a exposição dos nossos dois especialistas, destas lesões musculoesqueléticas, 35% tiveram a ver com cervical dorsolombar, 34% membros inferiores, 31% membros superiores. Do trauma, que era a segunda consequência de acidente mais relevante, temos 42% de membros inferiores, 34%
das consequências, trauma, membros superiores, zona do tronco 14%, crânioencefálico 10%. E pronto, portanto, só aqui para vos enquadrar e, de certa forma, abrir estrada e caminho para os nossos dois palestrantes, que agora aqui a engenheira Susana Silva também passará a fazer a apresentação. Deixar aqui uma nota que é importante, até porque temos aqui representantes não só bombeiros do quadro ativo, mas também do quadro de comando. Deixar um reforço que é importante, que tem a ver com esta questão do reporte. Nós cada vez mais tentamos simplificar o mais possível este reporte dos acidentes pessoais, nomeadamente através do Forms que está disponível e obviamente o acesso a este Forms foi já por várias vezes disponibilizado junto dos corpos de bombeiros e ele neste momento é bastante, por comparação àquilo que era feito há uns anos, até há uns anos atrás, que era um formulário escrito manualmente e que era mais difícil a gestão da informação e o reporte da informação dos acidentes, mas passou a ser facilitado com este formulário. A verdade é que nós vamos sempre reforçando a importância que nos sejam reportados estes dados dos acidentes que acontecem convosco, bombeiros, bombeiras, exatamente porque eles também nos ajudam a sustentar aqui todas estas iniciativas e até projetos futuros que possam conhecer melhor que tipo de lesões e que tipo de acidentes, de que natureza que têm, em que circunstâncias acontecem, e tudo isto, como vocês sabem, tem implicação a todos os níveis. Medidas preventivas, medidas corretivas, que com os dados que resultam, enfim, dos acidentes, que infelizmente vocês possam ter, ajudam-nos a sustentar aqui caminhos futuros e explorar cada vez mais e aproximar-nos mais daquilo que são as vossas necessidades. Portanto, por aqui me fico. Muito obrigada pela vossa atenção, engenheira Susana. Portanto, eu creio que se calhar alguns de vocês já assistiram às sessões anteriores, mas certamente há aqui pessoas novas e por isso eu vou fazer aqui uma súmula muito resumida dos nossos palestrantes, portanto vou-vos apresentar os nossos palestrantes. O fisioterapeuta Alexandre Silva é mestre em fisioterapia, opção fisioterapia cardiorrespiratória, obtenção ainda do título de especialista na área de ciências e tecnologia da saúde. Fisioterapeuta especialista na unidade local de saúde de Entrodor e Voga, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação. Presta ainda apoio ao Serviço de Medicina Intensiva Polivalente e é docente na Escola Superior de Saúde de Santa Maria. Relativamente ao Dylan, primeiro é bombeiro, mas acima de tudo também é mestre em Gestão de Emergência e Socorro no Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração e tem uma vasta experiência, quer em formação e também na área da emergência pré-hospitalar. É licenciado em Fisioterapia pela Escola Superior de Saúde do Politécnico de Porto, é bombeiro no Batalhão Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia e é docente convidado da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e na Escola Superior de Saúde do Alcoitão. E, portanto, eu agora passava a palavra aos nossos palestrantes. Muito boa noite a todos. Primeiro, novamente, agradecer o convite, agradecer a presença, fazer um pequeno esclarecimento já agora, porque eu vi uma mensagem no bate-papo do bombeiro Nuno relativamente aos manuais e pedi-lhe para me enviar o e-mail para eu depois lhe poder enviar os manuais. O que é certo é que, entretanto, comecei a ver uma lista de e-mails a seguir e eu tentei agarrar ao máximo os que iam passando, mas perdi-me. Ou seja, na apresentação que eu vou agora partilhar, vocês vão ter acesso ao meu e-mail, ao e-mail do fisioterapeuta Alexandre, e o que eu vou pedir depois é que, por favor, quem estiver interessado em ter acesso aos manuais e quem ainda não teve acesso aos manuais do webinário anterior, por favor que nos informem, está bem? Só os manuais, tudo o resto já não é comigo nem com o Alexandre.
As apresentações certamente será explicado, que vão estar na página YouTube da autoridade, e os certificados também certamente no fim poderá ser esclarecido. Ora bem, estão a conseguir ver a apresentação, certo? Mais uma vez, então, este terceiro webinar vai ser sobre a abordagem de prevenção e primeira abordagem a lesões musculoesqueléticas. Tudo isto também tem uma ligação dos webinars que foram feitos anteriormente. O primeiro webinar relativamente à prevenção de lesões em equipas pré-hospitalares, onde se falou muito de ergonomias, de posturas e da própria atividade física, da prevenção de lesões e dos riscos respiratórios nos incêndios florestais. E agora então outro tema também de grande pertinência, que é a prevenção de lesões musculoesqueléticas. Dizer também que no final deste webinário muita coisa vai ficar por se abordar. Tínhamos uma apresentação final que já rondava quase os 300 slides, dava para a noite inteira. Infelizmente tivemos que encurtá-la. Certamente isto também já traz e já trouxe outros desafios futuros e faremos de tudo para que muito em breve possam ter acesso a mais informação e que cada vez mais estejamos mais preparados para nos prevenir e preparar perante este tipo de situações. O webinar então realizado ao abrigo do protocolo entre a Ordem dos Fisioterapeutas e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Os palestrantes Alexandre e Dylan, vou muito rapidamente avançar, só aqui referir o e-mail do fisioterapeuta Alexandre e o meu e-mail dgonçalves@ordemdosfisioterapeutas.pt. Mais uma vez, se não tiverem acesso aos manuais do webinar anterior, enviem um pequeno e-mail a solicitar. Estejam atentos que poderá ter então entrado também nas vossas contas no spam. Se não foi mesmo enviado todo, peço imensa desculpa, poderá ter ocorrido um pequeno lapso. Sabemos que perante cenários de emergência complexos e diversificados, os first responders, ou seja, os bombeiros e todos os agentes que atuam numa primeira linha, estão expostos a vários riscos que aumentam a probabilidade de lesões musculoesqueléticas. Ainda mais preocupante é, sabemos também, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que 3 em cada 5 trabalhadores da União Europeia apresentam queixas relacionadas com lesões musculoesqueléticas. Nós aqui não estamos a falar apenas de bombeiros, estamos a falar de trabalhadores da União Europeia no geral. 3 em cada 5 trabalhadores já reportaram lesões musculoesqueléticas. Agora, nos bombeiros, será pelos períodos de trabalho, pela a falta de descanso, a grande exigência física, ou as altas temperaturas, ou o inverso, as baixas temperaturas, a exposição às baixas temperaturas, as cargas transportadas, as posições mantidas incorretamente, são vários os pontos que poderão estar então ligados à prevalência de lesões musculoesqueléticas. O nosso objetivo é cada vez mais prevenir e mitigar, mas sabemos que infelizmente também muitas das vezes é impossível evitar más posturas, evitar longos períodos de trabalho, baixos períodos de descanso. Vamos a tentar diminuir o acumular de pequenos fatores que fazem com que este risco é cada vez mais elevado. Também sabemos que se 3 em cada 5 trabalhadores da União Europeia já sofreram ou irão sofrer de lesões musculoesqueléticas, sabemos que os bombeiros, sim, têm 3 vezes mais probabilidade de lesões físicas quando comparado com os outros trabalhadores e trabalhadores no seu geral. Sabemos também que o retorno à atividade profissional demora o dobro do tempo quando comparado com um trabalhador comum. Quer dizer que isto, no seio dos bombeiros, ainda aumenta mais a sua gravidade e aumenta mais a pertinência da abordagem da prevenção de lesões. Prevenção e primeira abordagem perante lesões musculoesqueléticas, não só para diminuir a sua incidência, mas também para encurtar o tempo em que o operacional está parado. De referir então que quando estamos a falar de períodos mais severos e mais intensos de atividade, como é o que está a acontecer ou irá acontecer, esperemos que seja calmo, época de incêndios florestais, temos que estar cada vez mais preparados para prevenir e para atuar.
Das diversas lesões musculoesqueléticas, sabemos que as luxações e as entorses, assim que as distensões e as dores musculares, são as lesões mais prevalentes nos bombeiros. E o que é que as provoca? Bem, as quedas, os saltos, os escorregões, a sobrecarga, quer a sobrecarga a nível de peso, quer a sobrecarga a nível de trabalho, são estas as principais causas de lesões musculoesqueléticas no seio dos bombeiros, no seio dos first responders, mais uma vez, todos os agentes que atuam numa primeira linha. Mas, primeiro, o que é uma lesão musculoesquelética? Este termo, o que quer dizer lesão musculoesquelética? Segundo a OSHA, a lesão musculoesquelética é uma lesão que afeta os músculos, as articulações, os tendões, os ligamentos, os nervos, a cartilagem e o sistema circulatório localizado. Ou seja, por esta definição também percebemos que uma lesão musculoesquelética pode ser muito vaga. Se a causa da lesão estiver diretamente associada ao local de trabalho ou à atividade laboral que está a ser realizada, nós então podemos chamá-las de lesão musculoesquelética relacionada com o trabalho, ou mais comumente titulado de LMERT. Uma lesão musculoesquelética que esteja relacionada com a nossa profissão, podemos as nomear ou chamar de LMERT. De um modo muito simplificado, as lesões musculoesqueléticas LMERT são, na sua generalidade, o resultado de traumas repetidos desencadeados por uma exposição sucessiva a riscos ergonómicos. Vamos tentar perceber, através deste vídeo, um exemplo de uma lesão musculoesquelética ou de uma LMERT associada ao trabalho. Pronto, há uma frase que eu costumo dizer que é um período de grande atividade, de grande intensidade e de grande produtividade não é compatível a menos que tenha um grande apoio da retaguarda, precisamente por causa disto. Muitas das vezes nós queremos ver a produtividade, mas a produtividade sai cara se não houver um apoio. Estamos aqui perante um exemplo de uma atividade laboral em cadeia, mas podemos falar dos incêndios florestais, onde por vezes atuar perante longas horas, chega a um ponto que temos que ver então se a produtividade chega ao que nós pretendemos, ok? Estamos a falar deste tipo de lesão, mas podemos ver o puxar das mangueiras, o subir e descer viaturas, são muitas as atividades que podem estar relacionadas com lesões musculoesqueléticas. No entanto, as situações traumáticas e agudas também podem originar o que nós chamamos de lesão musculoesquelética.
Falámos de lesões provocadas nos teatros de operações durante as locações, terem atenção também o nosso quartel e onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, onde é que nós também podemos prevenir e mitigar esse tipo de lesões. Sabemos também que muitas das vezes durante a noite saímos para ocorrências ainda naquela sonolência, aumentando ainda mais o risco de lesão por si só, mas são vários os pontos onde nós podemos atuar e abordar, quer seja no local, quer seja nas viaturas. Temos que ter uma visão holística, ampla, aberta, multiprofissional e para tentar ver e mitigar todos estes pequenos pontos que por si só irão então diminuir o risco de lesão musculoesquelética em si. As lesões são, na sua grande maioria das vezes, temporárias, sendo por isso possível uma rápida e eficaz reabilitação através da aplicação de medidas simples. Várias lesões, como entorses ligeiras, pequenas distensões, pequenos impactos, podem por si só, através de uma rápida identificação e rápida abordagem, fazer com que elas sejam muito temporárias e muito passageiras. Conseguimos resolver essa situação num curto espaço de tempo. Para isso é necessário que os operacionais, os first responders, sejam capazes de reconhecer os seus mecanismos de lesão e os principais sinais e sintomas de forma atempada. Nós já falámos de alguns mecanismos de lesões, como os saltos, como as quedas, como os escorregões, mas quais são os sinais e sintomas mais prevalentes deste tipo de lesão? Iremos ver de seguida. Sabemos também que uma simples lesão provoca inevitavelmente stress nas estruturas. Uma simples entorse provoca stress nos ligamentos. Uma simples distensão também provoca stress nas estruturas musculares. E se essas simples lesões não forem devidamente abordadas e devidamente tratadas, um acumular acima de um acumular acima de um acumular vão fazer que essas lesões tornem-se cada vez mais graves e cada vez mais difícil de resolução. Por exemplo, uma tendinite poderá se tornar uma tendinite crónica e aí já é algo muito mais complicado de se abordar. Por isso, sinalizar uma lesão, por mais simples que seja, não é sinal de fraqueza, mas sim pelo contrário, é uma forma de nós conseguirmos mitigar ao máximo o impacto que essas lesões possam provocar ao longo do tempo e médio e longo prazo. Considera-se uma lesão aguda toda ou qualquer lesão que ocorre de forma súbita ou após um traumatismo, com instalação de sinais e sintomas imediatos ou no decorrer das horas seguintes após a lesão. São exemplos de lesões agudas, então, as distensões musculares, as luxações ou as entorses. Por outro lado, essas lesões também podem caracterizar-se pela manutenção dos sinais e sintomas por um longo período de tempo, ou seja, uma tendinite que se prolongue por mais de 3 meses, onde nunca se observa um alívio total dessa mesma dor e desses mesmos sinais e sintomas, aí já podemos considerar então uma lesão crónica. São exemplos de lesões crónicas, as tendinites e as bursites. As bursites, em algumas estruturas do nosso corpo, temos umas bolsas de água, digamos assim, para evitar contacto, por exemplo, osso com osso, e essas bolsas de água, de líquido, de uma forma muito generalizada, podem inflamar-se, podem provocar as ditas bursites e essas lesões podem permanecer durante um longo período de tempo. Outra coisa que nós temos que abordar também, antes de avançar com estratégias e com mecanismos para mitigar e para prevenir as lesões musculoesqueléticas, é perceber ao certo como é que funciona a reparação dos tecidos. Quando nós temos uma lesão, de uma forma muito simplificada, como é que é feita a regeneração dos tecidos que foram afetados? Na presença
peço imensa desculpa, de uma lesão, é iniciado inevitavelmente vários mecanismos de forma a reparar os tecidos que foram afetados. Seja ela uma lesão mais pequena ou mais grave. A única diferença entre uma lesão mais simples e uma lesão mais grave vai ser o tempo que esses mecanismos vão durar e vão demorar até finalizarem o processo de remodelação tecidular. E os sinais e sintomas que também poderão estar presentes, mais severos ou menos severos. Temos, por exemplo, após uma entorse, após uma distensão ou outro tipo de lesão, a primeira fase que ocorre é sempre uma fase inflamatória. Pode durar 3 a 7 dias, isto é muito variável, dependendo mais uma vez da gravidade da lesão. E o que acontece aqui? É quando se começa a desenvolver o processo inflamatório, quando se começa a desenvolver um hematoma e um edema na zona que foi afetada e onde temos a maior prevalência de dor, uma dor mais aguda e mais intensa. Depois temos a segunda fase, a fase de reparação tecidular. Essa fase, mais uma vez, aqui 2, 3 dias a 14, 21, é muito variável, vai depender novamente do tipo e da gravidade da lesão, mas uma vez o processo inflamatório terminado, concluído, vamos ter o inverso, ou seja, o organismo vai tentar reabsorver os tecidos mortos, vai haver um aporte sanguíneo na área afetada e o objetivo é então começar a estimular a produção de novas fibras musculares e a regeneração dos tecidos. E depois temos a fase de remodelação tecidular, entre 14 a 60 dias, onde aí vamos ter então a maturação, o alinhamento das fibras musculares, a reorganização do tecido e a recuperação da capacidade funcional do músculo, na sua totalidade. Sabemos, por exemplo, que perante uma distensão muscular, nós nos primeiros dias conseguimos na mesma caminhar, se formos inferiores, mas só passado alguns dias é que começamos a ter a nossa plena funcionalidade da zona afetada. Isto tudo para perceberem que a regeneração ou os processos após uma lesão são faseados e nós temos que terem atenção como atuamos logo de imediato, porque isso vai sem dúvida fazer a diferença no desenvolver do processo. Outro termo que queríamos abordar, como nós já abordámos também quando foi a situação da prevenção de lesões em equipas pré-hospitalares, onde se abordou a situação do torque, onde se abordou o que era ergonomia, gostaríamos também de explicar de uma forma generalista o que é a biomecânica. A biomecânica, quando nós tentamos estudar o impacto das acelerações, das velocidades ou das forças aplicadas no corpo, as mudanças de direção, os padrões de movimento, como é que nós caminhamos ou não caminhamos, de forma a aperfeiçoar as técnicas que nós utilizamos no nosso dia a dia, isso, de uma forma generalizada, é biomecânica. Nós, quando tentamos perceber qual é a melhor forma que um bombeiro, já aplicado no nosso dia a dia, poderá entrar e sair de uma viatura, transportar um gerador, uma motobomba ou outro tipo de dispositivo, de forma a aumentar a eficiência na nossa atividade, nós aqui estamos a falar da biomecânica. Isto, de um modo simplificado, é o estudo do movimento humano através da aplicação de princípios mecânicos. Outro termo que tem que estar bem claro e explícito nesta apresentação é o que é a nossa base de sustentação. Se virem aqui esta imagem, se imaginarem uma linha reta que une os dedos dos pés, as laterais e os calcanhares, vai-se formar aqui um retângulo, uma espécie de retângulo, ou um trapézio. Toda esta base que está por baixo do nosso corpo, por baixo dos nossos pés, falamos e trata-se então da nossa base de sustentação. Esta base de sustentação, obviamente, pode ser muito variável conforme a atividade que nós temos. Nós aqui na primeira imagem temos 3 bombeiros com a base de sustentação muito variável. Na imagem à vossa direita percebem que esta base de sustentação está completamente alterada e completamente adaptada à atividade que nós estamos a realizar.
Esta base de sustentação também é muito, muito importante para prevenir lesões e para prevenir problemas futuros nas atividades que nós realizamos. Vou voltar a passar este vídeo e vou tentar primeiro perceber ou dar a perceber o que eu queria transmitir. Nós aqui temos um pouco uma mistura de biomecânica com base de sustentação. Se na primeira pessoa à vossa esquerda no vídeo vocês veem uma rotação constante do tronco, à vossa direita a senhora está numa constante alteração da sua base de sustentação, evitando ao máximo a rotação do tronco, logo falando a nível de biomecânica, evitando ao máximo stress a nível da coluna, a nível da zona lombar. Isto é de veras cada vez mais importante quando aumentamos a carga e o peso das estruturas que nós estamos a transportar. Por isso, a simples alteração da nossa base e a simples forma como nós ajustamos o nosso corpo durante as técnicas ou durante os procedimentos que nós estamos a realizar vai incidir também positiva ou negativamente a nível da nossa coluna, a nível da nossa lombar. Dizer, como é óbvio, que nem sempre é possível, mas na verdade é que quanto mais nós apostarmos e sempre que possível na realização do ajuste da nossa base de sustentação para as atividades que nós fazemos, e quanto nós mais estudarmos as atividades que nós realizarmos e quanto mais reporte houver do tipo de lesão que existe nos bombeiros portugueses, cada vez mais vamos aperfeiçoando o nosso apoio e o nosso aporte para os operacionais e para todos aqueles que estão envolvidos nas diversas tarefas que realizamos no dia a dia. Centro de gravidade. O centro de gravidade é um ponto único onde todo o nosso peso ou o peso de um objeto é concentrado. No ser humano, o centro de gravidade está geralmente na região do umbigo. Em condições normais, se imaginarmos uma linha fixa que vai do centro de gravidade para a superfície de apoio, o mesmo estaria centrado com a base de sustentação. Para que um indivíduo permaneça em equilíbrio, o centro de gravidade terá de permanecer dentro da base de sustentação. Ou seja, se nós representarmos o centro de gravidade por um ponto, o centro de gravidade é então todo o peso e toda a massa concentrada de um objeto num só ponto. O centro de gravidade do ser humano estaria mais ou menos a nível do umbigo.
O que acontece é que quando nós temos, por exemplo, o peso nas nossas mãos, o centro de gravidade poderá avançar. Ou quando temos um peso nas nossas costas, o centro de gravidade poderá ter tendência para recuar. O que vai fazer é que nós tenhamos cada vez mais tendência para ajustar a nossa postura para que o centro de gravidade fique centrado com a nossa base de sustentação. Ou seja, quanto mais afastados os objetos estiverem do nosso corpo, mais stress vamos provocar nas estruturas da nossa lombar para que o centro de gravidade esteja alinhado novamente com a nossa base de sustentação, aumentando o stress nas estruturas. Quanto mais próximo os objetos estão do nosso corpo, mais centrado por si só o centro de massa irá estar da base de sustentação, logo vamos diminuir o stress nas estruturas. É por aí, e era aí onde nós queríamos chegar, quando nós estamos aqui a falar de centro de gravidade. Mais uma vez, temos que ajustar o modo como nós transportamos os equipamentos, como nós vimos quando foi o webinário da prevenção de lesões nas equipas pré-hospitalares e, por exemplo, aqui no transporte ou no enrolar de mangueiras. Quem não viu o primeiro webinário, mais uma vez, está disponível ou estará disponível na página do YouTube da autoridade. Recomendo que seja feita uma pequena olhadela, por favor. Postura. A postura refere-se à posição ou alinhamento do corpo, quer o indivíduo se mantenha de pé, sentado, deitado ou em movimento. Quanto melhor for a nossa postura, melhor será a estabilidade e o equilíbrio, menor será o stress e a tensão aplicada nas estruturas. Nada melhor para explicar o que é postura observando estas imagens. Temos uma má postura e temos uma boa postura. Má postura à esquerda, porquê? Bem, o operacional, se tivesse realizado flexão, pelo menos dos joelhos, não iria ter esta posição e este stress aplicado a nível da lombar, sabendo ainda por cima que está a segurar um storce e uma mangueira, presumivelmente poderá estar ainda com algum peso, alguma água, estando a abrir. Ou, se estiver a fechar, claramente não irá estar cheio. Uma boa postura, novamente, enrolar as mangueiras lateralmente. Se nós estivermos a enrolar as mangueiras com a mangueira para a nossa frente e ainda para mais com alguma flexão do tronco, novamente, então aí estaríamos perante uma má postura. Isto também pode e deve ser trabalhado durante a preparação física. Iremos mostrar alguns exemplos no final deste webinário. Trabalhar as posturas durante a preparação física é uma forma de cada vez mais sensibilizar e consciencializar os operacionais para este tipo de posicionamentos e fazer com que nós, no nosso dia-a-dia, nas tarefas do nosso dia-a-dia, evitemos ao máximo as más posturas. Porém, nós vimos novamente, e a doutora Sandra falou das diversas, da percentagem e das áreas mais afetadas, das áreas corporais mais afetadas a nível de lesões, a nível de traumas, e novamente reforça a necessidade de reportar as lesões. Porque sabemos que, analisando o impacto e a prevalência de lesões nas diferentes áreas corporais, vemos que essas áreas não são iguais de first responders para first responders, ou seja, de operacionais para operacionais, de atividade operacional para atividade operacional. E isto também vai influenciar a forma como nós abordamos e como nós prevenimos de profissionais para profissionais. Uma distinção clara e concisa de quais as lesões mais prevalentes por grupo profissional, então, torna-se de extrema relevância no combate a esta problemática. Sabemos que nos bombeiros as lesões mais frequentes estão a nível do tronco inferior, joelhos e tornozelos. E estes dados aqui não foram apresentados com base nos dados reportados no início deste webinário, mas sim com base em estudos que foram feitos, sobretudo no estrangeiro. Terem atenção também que, em alguns países, os bombeiros e o pré-hospitalar não estão num só, por isso também pode estar relacionado com a prevalência e com as áreas corporais mais afetadas. Pois quando nós falamos das
áreas mais afetadas nas equipas de emergência pré-hospitalar, por sua vez, reportam o pescoço, as costas e os membros superiores como as áreas onde é mais frequente o reporte de lesões musculoesqueléticas. Novamente, bombeiros, tronco inferior, joelhos, tornozelos, equipas de emergência pré-hospitalar, pescoço, costas, membros superiores. Aqui, se juntarmos então bombeiros e equipas pré-hospitalares num só, temos se calhar uma justificação para os dados que foram apresentados no início da nossa apresentação. Já em título de comparação nas forças de segurança, pescoço, tronco inferior, joelhos e tornozelos são as zonas mais afetadas. E então, que lesões são mais prevalentes por área corporal? Bem, isto é uma forma de expor as lesões, porque são várias as lesões musculoesqueléticas que poderíamos abordar. Os torcículos, as distensões, as lesões intervertebrais, a espondilose, os síndromes posturais a nível do pescoço, as luxações, a tendinopatia da coifa dos rotadores, distensões, síndromes do desfiladeiro torácico, contraturas, bursites. Era impossível nós abordarmos lesão por lesão ou caso a caso. Por isso o que nós tentámos fazer foi ir buscar as lesões mais prevalentes dos diversos estudos que nós fomos vendo e de que forma é que nós poderíamos então abordar essas lesões e que estratégia nós poderíamos vos mostrar para atuar num maior número de lesões que aqui estão expostas. A nível do punho da mão, tendinopatia, luxações, distensões, síndrome de Quervin, bursites, tronco inferior, distensões, contraturas, lesões intervertebrais novamente e síndromes posturais, membros inferiores entorses, distensões, bursites, tendinopatia patelar, fasciite plantar. São muitos os exemplos que nós poderíamos estar aqui a expor. O que é certo é que nós não poderemos prevenir sem estarmos alertas dos sinais e sintomas que nós poderemos sentir perante uma lesão. E quais são? Bem, os sinais e sintomas apresentados perante uma lesão são muito variáveis, podendo apresentar-se de forma isolada ou combinadas entre si. As características próprias de cada indivíduo, tais como a percepção, a caracterização e a tolerância à dor, tornam ainda mais difícil um diagnóstico claro e conciso sem os devidos conhecimentos e habilitações. O que se reforça é que sempre que haja dúvidas, procurem um profissional de saúde que vos possa aconselhar e que vos possa ajudar a identificar o que está a acontecer convosco, pois, na presença de qualquer sinal e sintoma, um diagnóstico deve ser efetuado por um profissional o mais brevemente possível para se poder atuar o mais rapidamente possível, evitando e mitigando novamente reforço, sequelas ou consequências a médio e longo prazo e fazendo com que nós estejamos 100% capazes e operacionais o mais rapidamente possível, até para uma questão de autossegurança e conforto nos teatros de operações. Quais são os sinais e sintomas? Dor. Dor. É rara a lesão onde não vai existir dor. Rubor, edema, formigueiros, paralisia momentânea dos membros, ardor, limitações de movimento, rigidez, fraqueza muscular, hipersensibilidade ao toque. Vai depender muito de lesão para lesão, de área corporal para área corporal, mas quando sentirem este tipo de sinal ou sintomas, estar alerta que não é normal, por isso deve ser visto e deve ser diagnosticado o quanto antes. Fatores de risco, prevenção e primeira abordagem. Pela época em que estamos e pelas semanas e meses que se avizinham, nós quisemos também abordar uma situação que vai obrigatoriamente ocorrer, que é a exposição ao calor. Sabemos primeiro que todos os fatores de risco relacionados com as características individuais ou todos os fatores de risco que estão relacionados connosco, podemos então identificá-los ou denominá-los por fatores de riscos intrínsecos. Nestes podemos incluir a nossa condição física, a nossa idade, o nosso estado psicológico, uma ansiedade como o stress, assim como a própria experiência do operacional. Isto são fatores de risco intrínsecos
que podem influenciar positiva ou negativamente a ocorrência de lesões musculoesqueléticas, e sabemos que em muitas delas podemos ter já algum trabalho de prevenção, como por exemplo a nossa condição física, alguns fatores psicológicos ou a necessidade de abordar alguns fatores psicológicos com algum especialista, com alguém da área. Já fatores de risco relacionados com o meio ambiente onde estão a ser realizadas as tarefas. Aí pode-se incluir o tipo de equipamento de proteção individual utilizado, o ritmo de trabalho, os períodos de descanso. São exemplos de fatores de risco denominados como fatores de risco extrínsecos, ou seja, que não dependem diretamente de nós. Perceber que o equipamento de proteção individual, também há estudos que foram feitos bastante interessantes, pois se nós vemos os equipamentos de proteção individual como algo que nos protege, em algumas situações também podem ser potencializadores de lesões musculoesqueléticas. Por exemplo, as botas. Umas botas muito rígidas, com um material pouco flexível, vai fazer com que o nosso padrão de marcha poderá ser alterado, o torque, ou seja, a necessidade de realização de força para contrariar a resistência dos materiais, vai ser maior. Logo poderá despolutar mais facilmente a ocorrência de lesões musculoesqueléticas. Outro exemplo são as aricas, os aparelhos respiratórios. Sabemos que existem aparelhos respiratórios de pesos muito variáveis. Quanto maior é o peso, maior é o risco de lesão. Vamos agora andar a alterar os equipamentos todos? Não. Poderemos eventualmente adequar os períodos de descanso quando nós temos que utilizar esse equipamento de forma sucessiva ou de forma repetida, num curto espaço de tempo. Atuar perante altas temperaturas no combate a incêndios em resposta a emergências pré-hospitalares ou pelo simples uso de equipamento de proteção individual por longos períodos de descanso, por longos períodos de tempo, faz parte do nosso dia-a-dia, o que vai fazer com que nos exponhamos inevitavelmente a um risco de stress térmico muito, muito elevado. Quantos de nós já não passaram por isso? Seja nos incêndios urbanos com os equipamentos de proteção que utilizamos, seja nos incêndios florestais pela exposição a grandes temperaturas, altas temperaturas e por vezes é difícil nós também nos resguardarmos desse tipo de condições. Logo, obviamente é impossível diminuir a temperatura durante um incêndio florestal, vamos arranjar estratégias para diminuir o risco que a exposição a este agente despoleta em nós. Segundo a National Institute for Occupational Safety and Health, o stress térmico é a combinação do calor gerado pelo corpo, mais o calor obtido no meio ambiente, menos o calor perdido do corpo para o ambiente. Ou seja, nós estamos expostos a uma grande temperatura no ar ambiente. Quanto mais atividade nós realizamos, mais o nosso corpo vai produzir a temperatura. Somando essa temperatura à temperatura ambiente e retirando, então, o calor que é libertado pelo nosso corpo, pela transpiração, pela nossa própria respiração, nós temos então aí o stress térmico, ou o dito stress térmico. Consoante o stress térmico se vai instalando, ou seja, consoante o nosso corpo vai aumentando progressivamente a temperatura, na impossibilidade de regular o calor a que nós estamos expostos, o calor que o nosso corpo está a produzir, mais o calor que nós estamos a libertar, os sinais e sintomas também vão progredindo, aumentando o seu grau de severidade. Numa fase inicial, todos nós, inevitavelmente, vamos sentir sede. Alertar que quando nós estamos a sentir sede, algo já falhou, pois nós não devemos sentir sede. Sentimos sede quando nós já perdemos 1% da nossa massa corporal em líquidos. Ou seja, nós temos de nos hidratar muito, muito, muito. E sentir sede já é um sinal de alerta para o stress térmico. E quando falo de hidratar também antes da nossa chegada aos teatros de operação. Sabemos que nos incêndios florestais ou diversos teatros de operações, por vezes é difícil termos acesso a água, por exemplo, mas nós já devemos ir hidratados também para os teatros de operações, para as ocorrências onde nós vamos atuar.
alerta também e sensibiliza todos os corpos de bombeiros e a todos os elementos de comando aqui presentes, que disponibilizem água, sempre que possível e onde for possível para todos os operacionais que estejam a atuar nos mais diversos teatros de operação, porque, mais uma vez, o simples uso de equipamento de proteção individual vai fazer com que a nossa temperatura corporal aumente e a nossa desidratação comece a instalar-se. Para além da seda, transpiração intensa também é um sinal de stress térmico, aumento da nossa tensão arterial, fadiga muscular, queimbras, perda de equilíbrio, diminuição das capacidades cognitivas, hipertermia, desorientação, convulsões. Bem, numa fase final, morte súbita também é um dos sinais e sintomas do stress térmico. Quanto maior for o stress térmico, quanto maior for a perda de líquidos, isto não vai apenas influenciar o nosso corpo, a nossa musculatura, por assim dizer, mas sim também as nossas capacidades cognitivas, logo também o nosso poder de decisão durante as ocorrências. Isto aqui não é apenas um alerta para os operacionais que estão na linha da frente a atuar perante as chamas, mas sim para todos aqueles que estão na retaguarda a tomar decisões, muitas das vezes fulcrais e essenciais para o bom desenrolar das ocorrências. Em condições normais, a temperatura corporal varia entre os 36 e 36,5 graus, sendo regulado pelo nosso termostato, digamos assim, biológico, mais uma vez pela dilatação dos vasos sanguíneos, pelo aumento da transpiração, pelo aumento da frequência respiratória. O aumento da frequência respiratória também é uma forma do nosso corpo regularizar o stress térmico, ou seja, regularizar a temperatura. Se nós produzimos muito calor, temos tendência a respirar mais rápido para também libertar mais calor. Se respirarmos mais rápido, estamos perante um incêndio florestal, onde não estamos devidamente protegidos perante a exposição dos fumos, vamos inalar mais fumos, efeito bola de neve. Por isso, para perceberem também a ligação entre os diversos webinários, se inalamos mais fumo, inalamos mais gases que vão, isto é mesmo efeito bola de neve. Hidratem-se, 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 é sem dúvida um conselho que nós queremos aqui deixar. No entanto, quando o organismo é capaz de regular a temperatura corporal sem o arrefecimento imediato do corpo por meios adjuvantes, estamos perante um risco sério de lesões graves ou até mesmo de morte, como referi anteriormente. Na impossibilidade de atuar diretamente sobre o fator de risco é extrínseco, ou seja, um fator que não é diretamente relacionado connosco, e é, neste caso, a exposição ao calor, é possível, contudo, mitigar fatores de risco do próprio indivíduo. Baixa aptidão física. É sempre aconselhado ter alguma atividade física para potenciar a nossa aptidão física ao longo do ano. Semanas antes, a um período que se avizinha intenso, aumentar um pouco mais a exigência da atividade física para que o nosso organismo também comece a aumentar e a arranjar estratégias mais eficientes para rapidamente regularizar e atuar perante o stress térmico que poderá estar exposto. Peso, consumo de drogas e fármacos ou álcool. O álcool por si, por exemplo, tem um efeito vasodilatador. Esse efeito vasodilatador também pode influenciar a forma como o nosso organismo vai reagir perante a exposição ao calor. Cafeína também, bastante diurético, logo também pode aumentar a nossa desidratação. O nosso cuidado não vai apenas para a preparação física, mas também para a nossa nutrição e para a nossa alimentação antes da ocorrência das operações, mas também durante as operações e os próprios alimentos que são disponibilizados aos operacionais durante o combate. Reduzindo estes pequenos fatores intrínsecos, vamos fazer com que o bolo, por assim dizer, falando, seja mais pequeno, logo vamos minimizar o impacto da exposição ao calor durante as nossas operações, durante a nossa atuação. Novamente, não estamos apenas a falar de incêndios florestais, reforço incêndios urbanos, reforço a própria atividade pré-hospitalar durante
o período estival, o verão, não é apenas nos incêndios florestais que o risco de lesão aumenta. No entanto, perante as lesões musculoesqueléticas, perante o risco de lesão, na falta de conseguirmos prevenir, também podemos tentar mitigar após a ocorrência das mesmas. E agora vou deixar a palavra ao nosso colega fisioterapeuta Alexandre, que vai-vos abordar algumas estratégias, algumas soluções ou técnicas que poderão ser utilizadas de uma forma inicial e de uma forma rápida para minimizar o impacto das lesões, uma vez que elas ocorram. Boa noite a todos. Depois desta completa introdução, então, por fim, resta-me a mim falarmos de algumas estratégias, de alguns métodos que nós podemos utilizar perante algumas condições clínicas. E logo à partida, nós também temos alguns protocolos de atuação. E protocolos de atuação, e eu vou começar com um que deve ser generalizado, no sentido de todos nós tenhamos um mínimo de conhecimento para podermos atuar perante este tipo de lesões. Então, o protocolo RICE. Okay. Portanto, este protocolo é usado numa situação em que temos uma lesão muscular. Obviamente que este protocolo é utilizado mediante a sua estratificação de grau de gravidade. No entanto, ele é utilizado por conceitos gerais. O processo de reparação, tanto deste tipo de lesão, pode ser feito, como já vimos anteriormente, de 3 fases: na fase inflamatória, na fase de reparação tecidular e na fase de remodelação tecidular. É durante a fase inflamatória, com um período que varia então de 3 a 7 dias, como já referido, que observamos o desencadear de vários sinais e sintomas característicos da lesão muscular, como é o caso da dor, como é o caso da inflamação e do desenvolvimento do edema. E como medida de primeira intervenção, o protocolo RICE é indicado para a presença de lesões agudas ou em períodos de agudização das lesões crónicas. Portanto, tanto pode ser usado também no sentido de uma lesão que tenha recidiva e que de uma forma crónica se vá repetindo. O acrónimo RICE é composto por 4 siglas que representam um conjunto de procedimentos que devem ser aplicados, sendo eles o REST, o repouso seletivo da estrutura lesada, o ICE, a aplicação de gelo durante 20 a 30 minutos a cada 2 a 3 horas, o Compression, a aplicação de um meio de compressão, como por exemplo tape ou ligadura funcional, e a elevação do membro preferencialmente acima da linha do coração. Em algumas pesquisas é também possível encontrar o acrónimo PRICE, portanto, em que se acrescenta uma sigla em que o PR significa Protection, ou proteção da estrutura afetada de todos os fatores de risco ou novos ferimentos que possam aumentar a gravidade e dificultar a recuperação da lesão. O objetivo deste protocolo é reduzir e controlar o processo inflamatório, diminuir a extensão do hematoma, diminuir o tempo de recuperação e atenuar a dor. Este protocolo é aplicado numa fase aguda, ou seja, deve ser aplicado nas primeiras 24 a 48 horas imediatamente após o evento de lesão. No entanto, nas lesões mais severas pode haver a necessidade de prolongar este período de aplicação até se verificar a estabilização dos sinais e sintomas observados.
Para além do protocolo RICE, deve-se evitar qualquer procedimento ou fator de risco que potencie por si só a vasodilatação e consequente aumento do processo inflamatório e edema. Alguns exemplos: a exposição ou aplicação de calor, portanto nunca devemos aplicar calor numa lesão muscular nas primeiras 24 a 48 horas pelo seu processo de vasodilatação e consequente atraso na redução do edema. A ingestão de álcool, já explicado pelo fisioterapeuta Dylan anteriormente, pela sua associação à vasodilatação. A atividade física excessiva também deve ser evitada e a massagem na área lesada. Portanto, também deve ser evitada porque se temos destruição e inflamação dos tecidos, se vamos aplicar uma massagem, obviamente que vamos danificar ou vamos, de certa forma, prejudicar ainda mais a recuperação tecidual. Outra técnica, e já não falando no protocolo, uma técnica muito mais direta e muito mais simples de ser aplicada é a crioterapia. A crioterapia, ou seja, a aplicação de gelo integrada no protocolo anteriormente descrito, importa estudar este método de primeira abordagem de forma isolada, porque a fim de melhor analisar os seus benefícios, os seus riscos e os modos de aplicação mais adequados. Já Hipócrates, que para muitos é considerado o pai da medicina moderna, foi também o primeiro físico a utilizar o frio para o tratamento de lesões tecedulares através da aplicação de gelo e de neve. Para além do seu efeito analgésico, a aplicação de gelo permite uma vasoconstrição, portanto tem um efeito contrário à vasodilatação, no local da aplicação, diminuindo assim o edema e limitando a formação de hematoma. Em lesões agudas, o objetivo é não apenas o arrefecimento superficial da pele, mas também dos próprios tecidos mais profundos, pelo que a aplicação, muitas vezes utilizada, nomeadamente no desporto, de spray e gelo, não apresenta grandes benefícios. A utilização também de outro tipo de produtos, como o gel packs, podendo estes apresentar temperaturas negativas que variam entre os menos 5 e os menos 15 graus, assim como a aplicação direta em contacto do gelo em contacto com a pele, deve ser realizada com bastante precaução, porque corremos sério risco de queimadura por exposição ao frio. Alguns estudos e alguns autores acabam por comprovar que o método mais eficiente e seguro da aplicação da crioterapia é a utilização de gelo envolvido numa toalha umedecida, o que irá proporcionar uma temperatura ideal ao tratamento e minimizando os riscos. Assim como podem verificar nesta figura. Portanto, todos os passos, uma toalha, o gelo e umedecer a toalha e a aplicação direta sobre a lesão. A fim de diminuir o risco de lesão por exposição a temperaturas excessivamente baixas, é recomendada a utilização de uma barreira física, ou seja, a não colocação do gelo de forma direta, e é necessário ter atenção qual o meio de barreira utilizado a fim de não diminuir a eficácia do tratamento. Portanto, deve ser uma barreira que proporcione a passagem da diminuição da temperatura caracterizada pelo gelo. Apesar de não existir um consenso sobre o tempo da aplicação do gelo, é sempre recomendado os 15 a 20 minutos, a cada 2 a 3 horas nas primeiras 24 a 72 horas de lesão. No entanto, é importante realçar que quanto maior for a presença de tecido adiposo, portanto de gordura, o que vai fazer depender da zona onde é aplicada o gelo, portanto, na área da aplicação do gelo, maior terá de ser o tempo de aplicação a fim de atingirmos o objetivo final, que é diminuir a temperatura na superfície onde vai ser aplicado. Assim, nós podemos verificar que pela área e pela quantidade de tecido adiposo, nós obrigatoriamente vamos ter que aumentar o contacto do gelo com a superfície que estamos a tentar aplicá-lo. Vários estudos, e nomeadamente uma lesão muito característica, incluindo nos bombeiros, são os entorces de tornozelo,
em que a aplicação precoce e metódica de gelo numa fase imediatamente após a ocorrência da lesão tem um impacto significativamente positivo no que refere à gravidade e o tempo de recuperação da mesma, como podem verificar neste estudo com a aplicação da crioterapia. Após a aplicação do gelo, no entanto, nós vamos ter, de certa forma, numa primeira abordagem, a diminuição do edema, a diminuição da fase inflamatória. Já podemos ter o início da recuperação tecidual. No entanto, temos uma zona condicionada, em que nós temos de ter sempre isto em atenção. Após a aplicação do gelo, os reflexos, assim como a capacidade proprioceptiva operacional, o que quero dizer com isto é a preparação para a entrada em atividade novamente, podem estar diminuídos. Tendo em conta o risco acrescido de nova lesão, portanto, temos de ter em conta que após este condicionamento, a área que está comprometida está muito mais fragilizada, ao que é recomendado aos operacionais a adoção de cuidados redobrados, pelo menos nos primeiros 30 minutos após a aplicação do método. Outra estratégia que nós podemos utilizar e que vocês devem ter um conhecimento importante para caso tenham necessidade de utilizar é o conhecimento da mobilização e do suporte funcional. A imobilização, que por definição é um processo que visa restringir o movimento de uma parte do corpo para permitir a cicatrização de uma lesão, ela tem como objetivo proteger a área lesada, a redução da dor por não movimento e a prevenção de danos adicionais e a promoção de uma boa cicatrização. Ao que temos vários tipos de imobilizadores, nomeadamente o gelo, as talas e os splints, ou os imobilizadores. O gesso, por si só, é usado para fraturas e lesões que requerem uma imobilização rígida. Portanto, tem benefícios porque tem um suporte bastante forte e duradouro. No entanto, é preciso ter em conta que o peso do gesso, o possível desconforto e as complicações, nomeadamente as úlceras de pressão provocadas pela compressão e pela pressão que o gesso exerce sobre os nossos tecidos, é um fator importante a ter em risco sobre a decisão de qual o sistema de mobilização a utilizar. As talas e os imobilizadores são usados em lesões menos graves, portanto, ou em casos onde é necessário um ajuste frequente. Têm benefícios porque são mais leves, permitem um ajuste e remoção fácil, e temos, por exemplo, as talas de alumínio e a tala de gesso sintético. Em relação ao suporte funcional, o suporte funcional envolve o uso de dispositivo e técnicas que permitem algum nível de mobilidade, portanto, e função, enquanto protege a área lesada. O objetivo é manter a funcionalidade e promover a recuperação sem comprometer o processo cicatricial. Então temos uma panóplia de ortóteses que podem ser de vários tipos e que podem ter vários constituintes. Temos os suportes de marcha, nomeadamente as bengalas, as muletas. Temos as cintas, que visam proteger uma zona bem definida do nosso organismo, e as ligaduras funcionais. São aquelas que permitem um determinado suporte e, no entanto, permitem, em simultâneo, uma amplitude de movimento normal. Elas também têm os seus benefícios, nomeadamente na redução da dor, porque nós podemos aplicá-las no sentido de reduzir a amplitude de movimento ou dar um suporte à amplitude de movimento no sentido de manter ou melhorar a sua dor. Ela melhora sempre a mobilidade e previne a atrofia muscular. Assim, em termos de lesões mais frequentes, portanto, nós já falamos de estratégias, nomeadamente o protocolo RICE, nomeadamente o gelo e a utilização de imobilizadores e de suportes funcionais. E agora vamos falar de algumas estratégias
que permitem a identificação de algumas lesões e de algumas condições clínicas que estão muitas vezes associadas ao vosso tipo de trabalho. A primeira são as contraturas. A contratura é vulgarmente denominada por dor miofascial ou síndrome miofascial e é uma condição que pode afetar todos os músculos esqueléticos. Ela está associada a áreas localizadas bem definidas e é de fácil identificação, que na palpação se apresentam zonas dolorosas, endurecidas e mais sensíveis. As contraturas podem ser causas de inúmeras condições erradamente descritas, como dores de cabeça, ciáticas, dores lombares, dores abdominais ou até mesmo dores nos próprios membros. As contraturas também estão associadas ao fator psicológico, nomeadamente em situações e em casos de ansiedade e stress, que aumentam a suscetibilidade da ocorrência de contraturas, pois estas também são moduladas em parte pelo sistema nervoso simpático, ao que este quadro demonstra exatamente essa relação, onde temos situação de stress, aumento da percepção de tensão, aumento da ativação do sistema nervoso simpático e automaticamente um aumento da contratura da musculatura, que se pode traduzir por espasmo, por isquemia e lesão a quando da realização do movimento devido à contração muscular prévia. Existem vários métodos simples para identificar a presença de contraturas. Uma delas é o dedo indicador e o dedo médio, exatamente como vocês estão a ver nesta figura, em que existe a tentativa de isolamento da zona de tensão ou da contratura. A técnica de rolamento, portanto, uma contratura por si só, as fibras musculares estão bastante aderentes, o que não permite o rolamento entre tecidos. Portanto, se toda a gente experimentar rolar, por exemplo, o seu antebraço, consegue verificar aquilo que é pele, aquilo que são os vários tecidos musculares. Nós, quando temos uma contratura, ela provoca uma espécie de ressalto, portanto, nela não rola. É um conjunto de fibras musculares que estão perfeitamente unidas e não se conseguem dissociar umas sobre as outras. Outra técnica é a técnica de pinça, que esta é feita entre o polegar e o indicador, em que nós conseguimos quase automaticamente pegar na contratura, na zona de tensão. Para uma correta identificação do ponto de pressão, o músculo deve estar numa posição neutra, portanto, isto vai provocar dor, no entanto, aquilo que queremos referir é que o paciente deve estar o mais relaxado possível. E a palpação deve ser realizada de forma perpendicular às fibras musculares. Uma vez a identificação do ponto de pressão operacional, o que é que deve fazer? Deve realizar uma pressão progressiva no centro da contratura. A percepção de dor deve ser sempre suportável. Portanto, o toque e a pressão deve ser exercida sobre a contratura. No entanto, e já quero referir que toda a gente vai sentir dor, no entanto, essa dor deve ser suportável. Portanto, deve ter um grau de suportabilidade. A pressão deve ser mantida até operacional referir redução da própria dor. Portanto, é aquilo que vulgarmente nós dizemos, até nos estão a anestesiar, ou se o tempo da aplicação da manobra exceder os 60 segundos. Entre cada repetição, deve realizar-se 10 segundos de repouso, a fim de permitir um aporte sanguíneo na zona intervencionada. Portanto, 60 segundos de pressão, 10 segundos de repouso e devemos de repetir o mesmo procedimento pelo menos 5 vezes. O procedimento deve ser interrompido assim que o operacional não referir dor, não se for possível palpar e identificar o ponto de contratura ou se exceder as 5 repetições consecutivas da aplicação da manobra. Devemos sempre realizar no final desta aplicação um alongamento passivo do músculo durante 1 minuto. Portanto, devemos de alongar o músculo e mantê-lo pelo menos durante 1 minuto em alongamento. Outra condição clínica são as tendinites. De um modo simplificado,
o que é importante perceber aqui? É que o tendão é uma estrutura que transmite a força produzida pelo músculo para os ossos, permitindo assim a realização do movimento desejado. É importante perceber que 95% do tendão é composto por fibras de colagênio, portanto fibras tipo 1, sendo estas de características pouco elásticas e duras. Só os restantes 5% das fibras são compostas por elastina, dando-lhes algumas características elásticas. Tendo o tendão automaticamente baixa capacidade de formação, quando é exercida uma tensão que excede a capacidade de resistência do tendão, pode ocorrer a ruptura do tendão. Numa tendinopatia, ou seja, numa situação já inflamatória do tendão, encontramos uma estrutura com aderência, portanto, onde não se conseguimos dissociar e é muito pouco móvel, portanto, há um aumento dessa rigidez tendinosa, feixes de colagênio amorfos, desorganizados, descontinuados, assim como a presença ou não de um processo inflamatório que é passível de ser identificado por o sinal de Godet ou pelo aumento de temperatura local. É importante realçar também que os tendões são estruturas pouco vascularizadas, pelo que assim como as estruturas ligamentares é recomendada uma intervenção a cada 3 dias, permitindo um maior equilíbrio na degradação de aderências e a síntese do colagênio. As atividades que proporcionam movimentos balísticos, explosivos, nomeadamente da articulação do joelho, acelerações, desacelerações rápidas, paragens súbitas, estando estas muito presentes nas mais diversas atividades dos operacionais, contribuem para a ocorrência principalmente da tendinopatia do joelho, ou tendinopatia patelar. Contrariamente às lesões agudas, onde a mobilização dos tecidos moles pode aumentar o processo inflamatório, agravando a lesão musculoesquelética presente, portanto a massagem em termos agudos não é muito apropriado, nas lesões crónicas e nas tendinites já com uma tendência de repetibilidade como as tendinites, a sua aplicação revela-se na maioria das vezes benéfica. A aplicação de mobilização dos tecidos moles permite um aumento do aporte sanguíneo, portanto faz aumentar a circulação local, que provoca um aumento de temperatura local e favorece a eliminação das aderências. Esta deve ser realizada de forma perpendicular ao alinhamento das fibras do tendão, com a estrutura em posição de alongamento. Portanto, deve ser feita uma massagem, mas sempre numa postura em que nós proporcionamos um alongamento tendinoso. A massagem irá produzir um efeito analgésico, ou seja, contribuir para a diminuição da dor referida pelo operacional. Durante a aplicação da massagem, o paciente deve referir uma sensação de desconforto e não de dor. Portanto, a mobilização dos tecidos moles, ou mais vulgarmente conhecida como a massagem, nestas situações não é necessariamente indolor, portanto deve provocar dor, no entanto essa dor deve ser tolerável. E para terminar, as lombalgias. A lombalgia, ou caso exista interferência ou compromisso do nervo ciático, é uma das lesões musculoesqueléticas mais frequentes nos bombeiros, tratando-se de uma lesão musculoesquelética que afeta a região lombar, podendo ter diversas etiologias. 15% tem uma causa específica e em aproximadamente 85% dos casos a situação clínica é resolvida nas primeiras 6 semanas. A fim de descartar qualquer red flag que possam indicar a presença de uma fratura, infecção, tumor ou outro tipo de diagnóstico mais severo, deve ser sempre solicitada a avaliação prévia e realizada por um profissional de saúde qualificado. A lombalgia é, na maioria dos casos, uma situação traumática. A dor referida pelo operacional agrava sempre em carga, na posição de pé, e alivia com o repouso e aumenta com a realização da atividade física. Ou seja, estamos perante a presença de uma dor com características mecânicas. Como primeira abordagem, é aconselhado o repouso, é recomendado que o sujeito mantenha uma atividade física regular, evitando posturas mantidas e evitando a dor. A realização dos exercícios é contraindicada no decorrer
principalmente só na primeira semana. O retorno à atividade deve ser feito de forma gradual, pode ser considerada ou não uma ortótese de suporte e proteção da zona afetada. Deve ser aplicado gelo ou calor por períodos de 20 a 30 minutos, às vezes necessário ao longo dos primeiros dias. Assim que a dor o permitir, deve-se iniciar a prática de exercício físico, nomeadamente e orientada para a zona específica onde tínhamos a dor lombar. Por isso mesmo, deve ser sempre orientada por um profissional de saúde habilitado, onde se inclui os exercícios aeróbios, os exercícios de flexibilidade e o treino funcional. Assim como estamos a verificar, e o objetivo de termos estas fotografias aqui é que, à medida que são feitos exercícios, treinos, à medida que é feita toda a atividade física, nós devemos ter em conta exatamente estes aspectos. E, no fundo, para melhor planearmos e melhor traçarmos aquilo que deve ser feito de uma forma correta, prevenindo sempre as lesões musculoesqueléticas. Estão a ver aqui. Perante a lombalgia, então, o treino deve ser funcional, deve haver um treino de reforço muscular e um treino proprioceptivo. Para concluir, abordaram-se as lesões musculoesqueléticas, umas agudas, outras crónicas, elucidando a sua prevalência e o impacto. Tanto a prevenção como a primeira abordagem perante os mais diversos fatores de risco são essenciais para a mitigação das lesões musculoesqueléticas. Na presença de uma lesão, uma primeira atuação deve ser realizada, permitindo um alívio de sinais e sintomas, uma diminuição da severidade e a redução do tempo de recuperação. Para que um veículo circule e realize as suas funções, este é composto por um conjunto de peças e mecanismos onde cada um exerce a sua função e nenhum pode ser dispensado. Para que um veículo circule e realize as suas funções, uma monitorização regular e rápida substituição das peças danificadas deve ser realizada no maior curto espaço de tempo e de modo eficiente. Intervir de forma rápida, célere e eficaz quanto à ocorrência da lesão musculoesquelética, de modo a garantir a saúde e o bem-estar de todos, os operacionais torna-se imperativo. Ao contrário das peças de um veículo, nem sempre os operacionais podem ser substituídos. Muito obrigado e dou por terminada a apresentação. Não estamos a ouvir. O equipamento tem sempre razão, quase sempre. Agora estamos. Estava então a Agora agradecer para quem não consegue fazer a leitura de lábios, quem estava a agradecer as vossas excelentes apresentações, Alexandre, Dylan, como sempre, muito práticos, com exemplos muito práticos, e também se vê pelos comentários que vão sendo aqui deixados pelos nossos participantes que têm elevada adesão. Nós agora iríamos abrir aqui para questões. Eu julgo que as questões que nós recolhemos no momento da vossa inscrição, portanto, bombeiras que se inscreveram, tinham a oportunidade de deixar algumas questões. Julgo que uma boa parte delas já terão sido respondidas ao longo da apresentação. No entanto, sintam-se à vontade, naturalmente, para aproveitar aqui a coluna do chat, para aproveitarem os nossos dois palestrantes, para questões que ainda possam ter dúvidas ou algumas dicas que possam querer ter daqui do Dylan e do Alexandre. Nós aproveitamos e também, enquanto vocês possam deixar as questões que tenham, vamos também fazer a partilha do QR Code para fazerem a vossa autenticação. Portanto, já têm no chat um link
onde podem aceder para quem está, por exemplo, no telemóvel e que não consegue autenticar-se com QR Code. Nós vamos colar novamente o link para poderem aceder. Quem consegue aceder diretamente no ecrã através do QR Code, também é igualmente simples para fazerem esta autenticação. Só retomando aqui algumas questões práticas, porque vimos ao longo da sessão que havia aqui algumas questões que têm a ver com a dinâmica e com a gestão destes webinários e que foram sendo colocadas da vossa parte e que têm a ver, primeiro, que o Dylan já respondeu aqui a algumas, nós fomos também respondendo no chat, houve inclusive um ou outro participante que também nos foi ajudando e complementando aqui com a informação, mas recapitulando. Primeira questão, registro dos 2 últimos webinários para quem se autenticou, portanto o anterior e o de hoje, serão feitos registros das respectivas participações no respectivo processo do bombeiro no RNBP. Portanto, não há certificado, o certificado físico deixou de existir, portanto, o que conta é aquilo que de vocês ficam para efeitos de contabilização da formação no vosso processo em RNBP. Segunda questão tem a ver com os manuais, que tanto o Dylan como o Alexandre também prometeram, mesmo na sessão anterior, a partilha, porque é informação que todos vós já percebemos que têm interesse. Portanto, já foi também deixado aí os endereços dos nossos palestrantes, podem solicitá-lo diretamente. Portanto, quem deixou no chat o respectivo endereço de e-mail e que tem interesse em receber os manuais, por favor, encham a caixa de correio tanto do Dylan ou do Alexandre, porque isso também só manifesta o vosso interesse. Última questão, julgo que, portanto, vimos a questão dos certificados que são feito o registro em RNBP, a questão dos manuais que podem pedir aos palestrantes e a última questão que tem a ver com o acesso às apresentações. Estes webinários vão estar, não estão ainda todos, mas estarão muito em breve também disponíveis na página do YouTube da autoridade, da ANEPS, e lá têm acesso, portanto, têm acesso à apresentação que foi partilhado em todos os webinários, em cada um dos webinários, e poderão fazer a revisão de alguns aspectos que possam querer aprofundar ou que possam não ter ficado claros na sessão de hoje. Manuais. Não vale a pena deixarem mais endereços de e-mail, solicitem, nós vamos voltar a pôr. Dylan, Já não sei se já recebi alguns e-mails, por isso, Pronto. para este lado, os pedidos estão a seguir. Estão, Por isso, exatamente. não deixem no bate-papo, enviem, está bem? Não, Podem já não enviar vale para o a pena. Alexandre, que do meu lado também já recebi bastantes, senão ele fica sem trabalho. Pronto, nós tínhamos entretanto aqui algumas questões, eu vi pelo menos ali uma que foi colocada. Não sei se Dylan ou Alexandre, temos aqui uma do Paulo Lopes, que falou-se de lesões fechadas e o caso de lesões abertas com tratamentos cirúrgicos associados, nomeadamente cirurgia plástica. Qual a vossa opinião? Opinião, não percebo. É lesões? Pode repetir. Falou-se, eu vou ver se consigo, para vocês conseguirem visualizar, porque esta já foi lá atrás, e estão sempre a cair os comentários. Estou à liberdade de copiar a questão. Sim. Que agora já a vêem, certo? Sim, sim. Alexandre. Falou-se lesões fechadas e o caso de lesões abertas com tratamentos cirúrgicos associados, nomeadamente a cirurgia plástica. Qual a nossa opinião em relação à cirurgia plástica? Mas estamos a falar de cirurgia plástica, a nossa opinião, eu falo por mim, a minha opinião é muito positiva em relação à cirurgia plástica, portanto, e nós por acaso discutimos muitas vezes
os dois, quando falamos das lesões que queríamos ver aqui abordadas, e uma delas, por exemplo, é a situação dos queimados. E a cirurgia... Sim. E a cirurgia plástica eu acho bastante positiva. Agora, quando nós falamos de uma lesão aberta, estamos a falar de uma ferida, estamos a falar, e temos que cumprir o protocolo inicial do enxaguamento, temos que controlar a hemorragia. É nesse sentido que estamos a falar, ou não? Não percebo Eu muito. acho, é uma questão muito vaga e eu acho que lá está. São várias as lesões. Quando estamos a falar de lesões fechadas, vai depender do tipo de lesão. Nós aqui será uma fratura, será uma ruptura, depende de caso para caso, a abordagem terá que variar de situação para situação. Mais uma vez, na dúvida, é preciso procurar um profissional habilitado, e não estamos só a falar de fisioterapeutas, atenção, médicos, enfermeiros, qualquer pessoa que vos possa ajudar a primeiro bem avaliar e bem analisar a situação perante a qual estamos a intervir, para depois sim tomar as decisões mais adequadas e mais acertadas para a sua mitigação e para a sua resolução no mais curto espaço de tempo. Muito bem. Temos aqui uma outra. Podemos incluir uma lesão musculoesquelética como doença profissional? Claro que sim. Sim. Sim, sim. Depois, com posterior avaliação e análise, e tendo em consideração também a atividade profissional que se exerce, sim, as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho podem ser consideradas lesões profissionais. Ainda uma outra que estava um bocadinho... Sim, Alexandre, sim, força. Não. O exemplo das tendinites, que é Ok. um prato muito é muito frequente, mas a tendinite, por exemplo, e pode levar a graus de incapacidade e etc. Mas sim, é considerado uma lesão, inclusive ocupacional. Temos aqui uma outra questão em relação à recuperação funcional em ambiente de trabalho, nomeadamente queimados com alta e o seu regresso ao trabalho. Sim. Não sei se é perceptível para vós. Portanto, eu imagino que seja a recuperação depois de um Recuperação acidente. pós-queimadura, exatamente. Sim, julgo que sim. Primeiro, eu acho que uma alta nunca é sinónimo de terminar o acompanhamento, ok? Mesmo, na minha opinião, mesmo após a reintrodução do profissional na atividade laboral ao qual estava afeto, deverá sempre haver algum acompanhamento. Na minha ótica de ver as coisas, o ideal seria isso. Agora, depois, a reintrodução terá que ser feita e adaptada e faseada conforme a situação que nós estamos. E a própria queimadura, em que local aconteceu a queimadura, a extensão da queimadura. Mais uma vez, isto é muito, muito variável. Parece que eu estou aqui a utilizar as ditas respostas politicamente corretas, mas a verdade é essa, é que tem que ser avaliado caso a caso. Sim, eu compreendo, quer dizer, colocando-me do lado da pessoa que faz a questão, é importante nós termos em conta as estruturas que foram lesadas por essa queimadura. E essas estruturas que são lesadas por essa queimadura, à partida, se forem tecidos moles, o tecido cicatricial ele não é elástico, ok? Portanto, o tecido fibrosado ele não é elástico. E como não é elástico, eu estou a falar como fisioterapeuta, a minha grande preocupação era ganhar amplitude de movimento. Ou seja, nós podemos ser perfeitamente funcionais, mas podemos ser funcionais com uma amplitude de movimento menor do que uma situação normal, portanto, do que uma pessoa que completa a amplitude do movimento. E quando eu falo de amplitude de movimento, falo de uma pessoa que é capaz de executar um movimento na perfeição. É importante termos a noção
de que, mediante a estrutura que for lesada ou queimada nesta situação, essa pessoa, muito provavelmente, poderá ter mais dificuldades em executar determinado tipo de movimentos. Esse determinado tipo de movimentos deve ser tido em conta no trabalho que vai ser proposto ou na nova, digamos assim, pode ser dentro da mesma situação de trabalho, mas é uma situação já por si só condicionada e deve ter isso em conta. Para além disso, a exposição da área queimada, digamos assim, também deve ser tida em conta. Porquê? Porque esses tecidos são tecidos mais fragilizados em comparação com os outros tecidos. Eu penso que seria um bocadinho por aqui esta pergunta, certo? E, Mas é perfeitamente funcional e é perfeitamente possível reintegrarmos um bombeiro que tenha sofrido algumas queimaduras no posto de trabalho. Agora, é importante é perceber se vai exercer exatamente a mesma atividade que tinha antes ou não, porque muito provavelmente essa atividade vai ser de certa forma condicionada, está bem? e terem atenção também, e mais uma vez, a importância de uma boa abordagem multidisciplinar. É que aqui, e já estou a fugir da fisioterapia, estou a falar enquanto pessoa, enquanto bombeiro, sobretudo. O operacional que sofreu uma queimadura poderá e estará provavelmente exposto ao risco que provocou essa queimadura. Por isso também não é só a parte física, mas sim também a parte psicológica que tem que ser vista para se perceber se o operacional está ou não está em condições e preparado para se expor novamente ao risco ao qual poderá ter sofrido esse tipo de lesões, se a lesão foi provocada no local de trabalho. Estava aqui a. Entretanto, também vi aqui uma pergunta relativamente ao gelo sintético nos teatros de operações, Sim. se é prático, se é viável ou se não é viável. Sim, na falta de melhor, sim. Mais uma vez, também a disponibilização de gelo nos teatros de operações em abundância e sempre possível, também é uma forma de permitir que os operacionais que tenham qualquer tipo de lesões possam ter gelo pronto e disponível para poder aplicar, nem que seja também a utilização de gelo para arrefecer as garrafas que poderão ser depois utilizadas para que os operacionais se hidratem durante as operações e previnem a ocorrência desse tipo de lesões. Estava a ver também aqui uma, não sei se Dylan ou Alexandre se apanharam esta, mas para terminar, hérnias, um dos principais problemas dos bombeiros em termos de longevidade, cirurgia precoce ou fisioterapia. Estão-vos a aproveitar até à última. Para recuperação total operacional. Eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa. Eu, eu, Para mim é sempre melhor um tratamento conservador antes de avançar para uma cirurgia. Novamente, daí a importância também de reportar as lesões, os tipos de lesões, a frequência de lesões, é para nós também, e futuramente espero que isto não termine hoje, podermos cada vez mais aperfeiçoar a abordagem, a forma como os operacionais possam se preparar e prevenir esse tipo de lesões. Num futuro ideal, as hérnias passem a ser uma má história do passado. Vai demorar algum tempo, acredito, mas vamos trabalhar para isso. E mais uma vez, a simples leitura e análise das posturas que nós temos nas atividades do dia a dia, os locais de lazer que nós temos nos nossos quartéis, os riscos que nós estamos expostos, a própria vibração das viaturas pode ser um potenciador de lesão e até de lesões sérias a nível da lombar. Por isso, adaptar, vamos dizer, vamos todos comprar viaturas novas, que tenham amortecedores novos e vamos deixar os carros de 1900 e troca ao passo. Isso seria espetacular. É impossível, acredito que seja. Mas podemos arranjar algumas estratégias que permitem que a absorção da vibração da viatura não seja feita, por exemplo, pelo nosso corpo. São estas pequenas coisas que acumuladas fazem com que a lesão musculoesquelética, as hérnias, tratamento cirúrgico ou tratamento conservador, mais uma vez vamos prevenir primeiro, depois, na minha ótica, apostar num tratamento conservador e em último recurso, se não houver outra alternativa,
aí sim apostar em cirurgia e apostar numa boa preparação e reintrodução do operacional para a atividade. Porque, mais uma vez, vamos fazer a cirurgia, vamos resolver ou corrigir a hérnia, mas o operacional vai voltar ao seu ambiente, vai voltar à sua atividade e vai voltar a estar exposto aos riscos que provocaram precisamente essa lesão. Não diria melhor. Temos aqui mais duas questões e estamos mesmo a terminar. Estas eu já as tinha visto lá mais acima, portanto são importantes porque foram retomadas. Uma delas é a retoma. Julgo que, de certa forma, vocês já abordaram com a retoma à função operacional após uma queimadura, e aqui é a retoma da atividade após lesão de menisco e LCA. Ruptura de ligamentos. Ruptura de ligamentos, mas é semelhante, é assim. Novamente é preciso. Exato. Eu dou um exemplo. Cirurgia. Correção da lesão a nível de menisco e do ligamento cruzado anterior. Ok, está corrigido, tratou-se as amplitudes todas de movimento, a pessoa consegue caminhar, bam, tem alta, vai para o local de trabalho. Trabalhou-se a parte proprioceptiva, trabalhou-se os reflexos, trabalhou-se essas pequenas coisas que depois o operacional, quando voltar para um teatro de operações, quando começar a apagar um incêndio às 3 da manhã, já com alguma sonolência, com algum cansaço no corpo, no meio de um monte, e apanha um buraco e tem que rapidamente corrigir a postura, esse trabalho foi realizado ou simplesmente viu-se a lesão, deu-se alta e reintroduziu-se o operacional sem ter um trabalho prévio de adaptação? Eu posso dar aqui um termo de comparação. Um termo de comparação e um termo que nós os dois gostamos muito, eu e o Dylan, que são os atletas operacionais. Da mesma forma que um atleta se lesiona, faz a sua intervenção cirúrgica, faz a sua fisioterapia, a sua recuperação e retoma a sua atividade, que neste caso, no vosso caso, é ser bombeiro, no caso de um jogador de futebol, por exemplo, é voltar a jogar futebol. Portanto, todo este procedimento pode ser feito de forma muito parecida. Agora, é importante perceber muito bem, temos alta da fisioterapia, vamos supor, já temos bastante força muscular, já conseguimos recuperar tudo o que tínhamos para recuperar, eu posso fazer exatamente a mesma atividade que fazia antes? Não, temos que ter a noção que tenho um joelho fragilizado, um joelho que fez uma intervenção cirúrgica, muito provavelmente ainda está em processo de cicatrização de tecidos, e é preciso ter em conta o aspecto progressivo do retorno à atividade, ok? Como é evidente, assim como qualquer jogador de futebol, assim como qualquer atleta, está bem? Eu acho que este é o termo, ou melhor, é a comparação se calhar mais feliz que nós temos para vos poder esclarecer esta questão. Novamente reforço que tudo irá variar de caso para caso, de lesão para lesão, de situação para situação, e nada melhor do que uma avaliação multidisciplinar, ok? Uma abordagem com diferentes olhos para o mesmo caso, para se tentar chegar à melhor opção e à melhor abordagem. Bom, julgo que temos aqui ainda espaço para mais uma questão e meia, e eu direi a meia porque a meia questão é uma questão que é geral para todos, e um dos participantes, o Tito Correia, pergunta-nos onde pode consultar os próximos webinários a que possa assistir. Tito e restantes participantes, nós vamos sempre divulgando nas nossas redes sociais, portanto, neste momento, este é o último da série de 3, portanto foi o terceiro. Obviamente que a partir desta altura já entramos aqui numa fase especial, como sabem, que é mais difícil fazermos a conciliação daquilo que são as exigências desta fase especial do DECIR e também com este tipo de iniciativas. Também se pretende aqui que sejam mais possível estas temáticas com algumas ações preventivas que vocês possam desenvolver a título preventivo e para estarem melhor preparados para enfrentar esta fase.
Portanto, mas, no entanto, embora ainda não tenhamos nenhuma série já prevista para a última fase do ano, mas logo que esteja, nós fazemos essa ampla divulgação junto através dos nossos comandantes subregionais, que depois divulgam junto dos corpos de bombeiros e também nas redes sociais. Portanto, vão estando atentos porque, tal como fizemos com as anteriores e com o webinário de hoje, essa divulgação será feita. Eu faria aqui uma resposta. A resposta possível a uma questão que foi aqui insistida e que tem a ver com as lesões, pergunta se as lesões musculoesqueléticas são também aplicadas a voluntários ou apenas a funcionários. Bom, esta não é uma questão que eu entenda como técnica para os nossos dois palestrantes, mas mais de enquadramento funcional do trabalho ou da função desenvolvida. Enquanto que uma lesão musculoesquelética é sempre uma lesão musculoesquelética. A questão é que, se ela acontecer para um funcionário da associação, ela acontece no seu contexto funcional, existe um seguro de trabalho que a enquadra. No caso do voluntário, tem que se identificar exatamente o local e comprovar o local em que ela aconteceu, se foi no exercício da sua função operacional ou então no exercício de uma outra função que não aquela no seu trabalho de voluntariado nos bombeiros. Esta era uma das questões. Houve uma outra que eu mandei, que também foi insistida e que mandei porque foi colocada aqui privadamente. Dylan, eu não sei se reparaste, eu mandei para ti via chat, portanto, e que tem a ver com uma ruptura de ligamentos, é um dos participantes, portanto, um entorse, ruptura de ligamentos, e perguntava a sua opinião. Eu provavelmente devo ter visto, mas são tantas mensagens a desfilar. Não, mandei só mesmo para ti, sim, foi das últimas. Então confesso que não vi. Espera aí. Prontos, basicamente considero isto uma reincidiva de uma forma muito generalizada. Foi uma situação que já estava digamos, por si resolvida ou cirurgicamente e fisioterapeuticamente falado, tinha sido dado alta e depois, ano a seguir, mais ou menos as mesmas circunstâncias, nova lesão, nova entorse, com rompimento total a nível dos ligamentos. Mais uma vez, aí está o que eu falei anteriormente, que é preciso reintroduzir progressivamente o operacional para a sua atividade. Vamos esquecer aqui esta situação, vamos falar, por exemplo, de uma entorse. Uma entorse, ou um operacional que teve uma entorse, fez gelo, fez o período de repouso necessário, já não tem dor, já volta a caminhar, já não tem nenhuma limitação, mas tem 3 vezes mais risco de ocorrência de nova lesão porque não foi feito todo o trabalho proprioceptivo prévio para voltar a introduzi-lo na sua atividade. Ou seja, estimular reflexos, pôr a pessoa a trabalhar ou a caminhar num chão irregular, progressivamente aumentar a dificuldade dos exercícios na atividade física para fazer com que o pé ou a estrutura que estava afetada volte a ter, digamos assim, 100% de operacionalidade. Não é apenas, digamos assim, esperar que o processo de remodelação tecidular termine, que a dor desapareça para se dar alta. É preciso ver muito mais para além disso, mais uma vez trabalhar reflexo, trabalhar a parte proprioceptiva e estimular ao máximo o operacional, indo de encontro à atividade que vai realizar para evitar esse tipo de lesão. Quando nós estamos a falar de entorses, quando nós estamos a falar de rupturas de ligamentos, como estamos a falar de outro tipo de situações, outra coisa que nós também podemos fazer é, durante a atividade física ou o treino que nós realizamos no nosso quartel, mais uma vez, utilizar equipamentos que nós temos, que utilizamos no nosso dia-a-dia, para que o levantamento ou o transporte desse tipo de equipamentos seja automatizado e não algo que tenha que ser pensado. Por outro lado, aumentar, digamos assim, o nível da exigência da atividade, dos exercícios que estão a ser realizados, o simples
a realização de um exercício com um nível de fadiga mais elevado é totalmente diferente e já estamos a trabalhar também um nível acima, um patamar acima e ir de encontro ao que nós provavelmente iremos ter e estar expostos no nosso dia-a-dia, ou neste caso, falando diretamente nos incêndios florestais, que é uma grande exigência física, altas temperaturas, ou o contrário, durante a noite temperaturas mais reduzidas, transpiramos durante o dia, durante a noite estamos com a nossa roupa mais úmida, estamos mais desconfortáveis. Os próprios torciclos que podem ocorrer durante os períodos de descanso ou os poucos períodos de repouso que nós temos durante as há muita coisa que nós poderíamos abordar aqui. E mais uma vez, ficou muito por falar, esperemos que em breve consigamos vos apresentar tudo o que queríamos ter falado de outra forma, mas no entanto espero que isso seja feito brevemente e que possa alcançar o maior número de bombeiros e de operacionais e todos os que estão na linha da frente, mais uma vez, não apenas bombeiros, mas sim todos os que estão na linha da frente. Muito obrigada, Dillian. Muito obrigada, Alexandre. Eu julgo que está na hora, já vamos ter 1 minuto de desvio. Ainda assim, julgo que foram aqui 2 horas bastante ricas, em que toda a gente foi participando e também aproveitaram a vossa presença aqui, não só para vos ouvirem, mas também para responder a muitas das questões que aqui foram colocadas. Deixar-vos só um último reforço antes de nos despedirmos, deixar aos participantes um último reforço que preencham, por favor, o relatório, um formuláriozinho quando se desligarem, um formulário de avaliação, porque também é uma oportunidade para nós de darmos aqui, perceber o vosso retorno sobre estes webinários e também para nos dar aqui os caminhos próximos para andar nesta sequência de sessões e de sessões de partilha e de partilha de conhecimentos. Terminava aqui com as palavras do Vítor Correia Domingos. Espetáculo, adorei muito. Muito obrigada, Vítor, não poderíamos terminar da melhor maneira. Acho que é um excelente agradecimento e reconhecimento, sobretudo aqui dos nossos 2 palestrantes. Portanto, obrigada pela vossa partilha e pelo vosso esforço. E obrigada também pelo vosso esforço, todos, ainda a esta hora, muitos participantes, e já vamos para uma hora muito avançada, por estarem todos aí desse lado e estarem connosco e disporem-se a aprender um bocadinho mais daquilo que já sabem. Muito obrigada, boa noite a todos. Engenheira Susana. Boa noite a todos. Espero que estes próximos meses sejam meses de pouco trabalho e cá estaremos a partir de outubro com mais algum tipo de iniciativas para vocês, ou pelo menos para aqueles que nos querem ouvir. Boa sorte a todos. Obrigado, quer ao Alexandre, quer ao Dylan, pelo trabalho. Foi um trabalho árduo, porque ao fim e ao cabo foram aqui três apresentações, 3 webinários, que embora tenham sido ou tenham ocorrido em meses diferentes, dão bastante trabalho a montar, principalmente para os oradores. Portanto, agradeço a vossa presença e espero ver-vos dentro em breve. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos. Obrigado a todos.